Um míssil atingiu os arredores do hospital Al-Shifa. Segundo as informações do jornal Al Jazeera, o porta-voz do Ministério da Saúde palestino em Gaza afirmou que pacientes gravemente feridos estavam sendo transferidos para Rafah, quando o bombardeio atingiu a região. Ainda de acordo com o Al Jazeera, o porta-voz informou que as ambulâncias transportavam cerca de 5 a 20 pacientes. Foi, portanto, um ataque ao comboio médico. Se nós tivermos imagens deste bombardeio, peço à produção para colocá-las, claro, omitindo aquelas imagens que forem mais fortes de vítimas que sofreram este ataque. Claro, tem algumas imagens que são difíceis da gente mostrar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos acompanhar os últimos desdobramentos do conflito do Oriente Médio com o nosso correspondente Han Lutzky, com informações fresquinhas diretamente de Israel. Vamos ouvir, então, o Han Lutzky. Olá, boa tarde aqui de Israel. Está continuando a luta na faixa de Gaza, a guerra. Desde fim de semana que Israel começou uma invasão terrestre, uma operação militar na terra dentro da faixa de Gaza. Não foi publicado muitos números de soldados que estão dentro ou de lugares onde estão, mas hoje o porta-voz do Exército anuncia que o Exército já está fechando de todos os lados sobre a cidade de Gaza, a Gaza City, que está no meio da faixa de Gaza. Então Israel já está controlando essa área, não da cidade, mas em redor da cidade, e está cercando cada vez mais o Hamas. O porta-voz falou que dezenas de terroristas do Hamas foram mortos e o exército conquistou várias bases deles. Infelizmente, também foi divulgado que 15 soldados israelenses morreram desde o começo dessa ação terrestre no último fim de semana. Na fronteira do norte e do sul, até agora estamos em um dia mais tranquilo, mas sabemos que muitas vezes mais tarde, durante a tarde aqui, a começo da noite, a Hezbollah está lançando foguetes sobre o norte de Israel. Vamos esperar que hoje vai ficar ainda tranquilo por o dia inteiro. Fonte no governo de Israel também teve um anúncio interessante hoje. Ele falou que o exército de Israel, depois de sair de Gaza, vai deixar uma área de segurança. Ele não falou qual vai ser o tamanho dessa área de segurança, mas o exército de Israel vai estar dentro da faixa de Gaza, vai ficar depois da faixa de Gaza, depois da guerra também, não só agora, para proteger o kibbutzim, a comunidade, a cidade de Israel que está bem no lado da fronteira, que nós vemos como eles foram tomados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Então sabemos agora que o plano de Israel vai ser proteger essa área por dentro da área palestina. Não tem hoje, infelizmente, novidades sobre os reféns, fora do rumores que tem sempre sobre negociação, sobre acordos, mas de fato não aconteceu nada mais um dia. Estamos esperando por notícias boas sobre isso logo, mas com toda a luta que está acontecendo na faixa de Gaza, não sabemos se isso vai ser possível mesmo. Estamos rezando para isso. Até aqui de Israel, boa tarde, Han Lutzky para a Jovem Pan. Muito obrigado, Han Lutzky. Uma boa noite para você aí em Israel. São 19 horas e 4 minutos em Israel, 14 horas e 4 minutos aqui no Brasil, horário de Brasília. Imagens ali que vão sendo mostradas. Daqui a pouco teremos áudio das vítimas gritando deste bombardeio. Duas questões, eu vou começar com Robson Farinazzo. Israel, em 1982, invadiu o Líbano para estabelecer uma área de segurança e colocar Israel a salvo de bombardeios. Em 2006, Israel saiu do Líbano sob forte pressão do grupo Hezbollah, e o Hezbollah declarou isso uma grande vitória. Nasrallah atingiu seus índices de popularidade mais altos. Em 79, a União Soviética invadiu o Afeganistão e teve que sair de lá também. E os Estados Unidos recentemente saiu do Afeganistão
e do Iraque, imagens fortes, pessoas correndo, caindo no avião, tentando desesperadamente entrar no avião, principalmente no Afeganistão, fugindo do grupo Talibã. Pergunta-se, essa estratégia parece ser uma estratégia adequada, ocupar uma parte da faixa de Gaza para estabelecer uma zona de segurança? E segundo, nós estamos ouvindo aqui, pode subir um pouco o som para o pessoal que está no rádio, ouvir o áudio aí do desespero das pessoas. Se todo mundo está falando para o exército israelense agir de maneira com precisão para destruir os terroristas, causando o menor índice de baixas, o que significa esse ataque ao hospital? Boa tarde, Capês, boa tarde, companheiros de bancada, boa tarde, ouvintes da PAN. Capês, olha só, essa situação de estabelecer uma buffer zone aí no norte de Gaza vai dar um problema maior ainda para Israel, porque é uma ocupação que não vai ter valor legal nenhum na comunidade internacional, vai acabar rendendo mais condenações, mais problemas para Israel. Eu acho que isso não é solução nenhuma para o problema. Acho que se Israel quiser criar uma buffer zone, uma zona de segurança em Gaza, era melhor apelar para o Conselho de Segurança da ONU, né? Tentar estabelecer uma força multinacional, uma força de paz, e aí sim haveria o reconhecimento, haveria o beneplácito da comunidade internacional e haveria até uma aceitação, uma certa aceitação por parte dos países árabes. Não vou arriscar nenhum palpite sobre os palestinos. Mas Israel fazer isso unilateralmente, eu acho extremamente arriscado, né? Agora, o outro lado também, vamos falar agora, eles estão ocupando, fechando Gaza, né? Até agora, em termos militares, vamos falar puramente em termos militares, não em termos de notícias, de propaganda, etc. Israel não teve um resultado que ele pudesse apresentar tanto para a sociedade do país quanto à comunidade internacional como um sucesso militar. Ontem parece que morreu um tenente-coronel comandante de blindados, alguns soldados israelenses já estão aí, já pereceram no combate, e a gente não viu até agora uma das coisas que eu acho cruciais nessa campanha militar, cruciais: a destruição dos caixes de munição e foguetes do Hamas. Eu não ouvi até agora nenhuma notícia de destruição desses caixes, desses depósitos. E acho que seria, talvez em termos militares, junto com a eliminação de lideranças do Hamas, um dos maiores achievements, uma das maiores realizações do exército de Israel, algo que ele poderia apresentar para a sociedade israelense como uma vitória militar nessa guerra. Ricardo Rous, a gente sabe que o Hamas é o Irã, não é a Palestina. É o governo da República Revolucionária Islâmica do Irã, que manda dezenas de milhões de dólares para o Hamas e também para o Hezbollah. E o Irã não sofre nenhum tipo de ataque, porque ele faz a guerra por procuração. Agora, Israel vai conseguir matar todos os terroristas do Hamas, porque se ele tira o uniforme, você não sabe quem é terrorista e quem é população civil. Não seria, opinião, quero ver a sua análise completa, não seria melhor fortalecer o surgimento de um grupo moderado, fortalecer esse grupo moderado, entrar em entendimento com os países árabes moderados para investir em Gaza, melhorar a qualidade de vida da população e retirar a legitimidade do Hamas, do que ocupar o norte da faixa de Gaza e ficar sendo alvo de ataques terroristas até ter que se retirar novamente? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui, comentaristas. Boa tarde a você, toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Eu acho que sim, Capês. Eu acho que Israel, ao invés de ocupar um trecho na faixa de Gaza, ele deveria, primeiro, se comunicar melhor, melhorar suas relações na comunidade internacional. Nós tivemos agora a China, que assume a presidência do Conselho de Segurança e já assume a presidência do Conselho de Segurança, solicitando um corredor humanitário, colocando como pauta ter um corredor humanitário. Israel precisa estabelecer melhor uma comunicação com o Conselho de Segurança, com a ONU, melhorar essas relações exteriores, porque ele, por si só, ocupar um trecho da faixa de Gaza, não, na minha opinião, não vai ser algo positivo. Como você mesmo disse, o Irã vem fazendo uma guerra por procuração, sim, já que é o Irã que financia o Hamas, tanto na faixa de Gaza, quanto o Hezbollah no Líbano, no sul
no norte de Israel, onde nós temos o Hezbollah ali, que vira e mexe, coloca um mísselzinho para Israel. Temos declarações aí de que talvez eles não entrem fortemente na guerra, mas estão ali de tempos em tempos dando seu recado. E o Irã também dando seu recado para os Estados Unidos. Não está completamente na guerra, mas financia por baixo dos panos toda esses atos criminosos, tanto do Hamas quanto do Hezbollah no norte de Israel. Acredito que Israel tem que melhorar suas relações internacionais, suas relações no Conselho de Segurança da ONU agora, porque vai ser a comunidade internacional, seja através da ONU, seja através da União dos Países Árabes no entorno de Israel, que pode de fato ajudar a criar sim uma liderança moderada, porque o que está acabando com essas relações Israel e os povos árabes são esses extremistas que querem o fim do Estado de Israel. A rádio, eu vou passar a palavra a você, Renato Batista, que chega uma informação. A rádio do exército israelense diz que um foguete atingiu um jardim de infância. Então, a barbárie está prevalecendo na cidade que fica perto do norte de Gaza e, em grande parte, evacuada em meio à guerra. Nenhuma vítima foi relatada, não se sabe de onde vem este foguete. Renato, eu quero ouvir você e eu queria também que, se você puder, além do que você vai falar, fizesse um rápido comentário sobre o ponto que eu quero chamar. O Hassan Nasrallah é o líder do Hezbollah. Secretário-geral. Ele manda no Hezbollah e recebeu $100 milhões. O Irã banca o Hezbollah. E o Hezbollah, em 2006, sequestrou 2 soldados israelenses. Não foi o Líbano que sequestrou, foi o Irã, através do Hezbollah. Só que o Líbano é que foi destruído. Depois, o Hezbollah, com o dinheiro do Irã, reconstruiu as casas e subiu a popularidade do Nasrallah. Dá para obter paz no Oriente Médio sem a neutralização da República Islâmica do Irã? De maneira nenhuma, Capês. Eu falei aqui ontem no programa que o Irã, além de tudo, né, o que a gente já conhece do regime iraniano, é um agente de desestabilização no Oriente Médio. Então fica muito difícil a gente falar de paz enquanto o Irã continua a financiar grupos terroristas ao redor de Israel e em outros lugares. A minha pergunta que eu faço, Capês, que eu queria jogar para a mesa, é sobre, sempre que a gente vê as notícias relacionadas ao Ministério da Saúde na faixa de Gaza, o Ministério da Saúde palestino em Gaza, a gente sabe que a gente está falando ali de um órgão burocrático que em última instância, responde ao grupo terrorista do Hamas. Então, qual que é a distância, né? Qual que é como que a gente deve ver esse tipo de notícia quando a única fonte que a gente tem é um órgão, um ministério, né, que é comandado pelos terroristas do Hamas? Qual que é? Porque, assim, quando acontece em outros lugares do mundo, a gente tem imprensa, a gente tem órgãos internacionais, a gente tem um monte de informação. E quando a gente está tratando de um regime fechado, que a única informação oficial que a gente tem é a que eles mesmos soltam. Como que a gente faz para ter noção do que é verdade, do que não é? Inclusive, Renato, só fazer uma parte na tua fala, há poucos dias nós noticiamos aqui um bombardeio em um hospital que foi vendido para a mídia mundial como se tivesse sido operado pelo exército de Israel e depois de algum tempo foi descoberto por um áudio vazado entre terroristas, enfim, por uma filmagem que mostrava efetivamente como foi esse ataque, que foi um míssil que saiu do próprio território de Gaza e explodiu, não num hospital, mas no estacionamento ao lado. Ou seja, a credibilidade das informações que nós temos hoje a partir da faixa de Gaza é extremamente questionável. E nesse ponto, eu acho também que, novamente, nós sempre estamos observando essa situação de fora, longe do problema. Para o exército de Israel, que está lá com muitos soldados que perderam familiares, perderam amigos, eu acho que fica nós acabamos prejudicando com a opinião pública internacional a efetividade da incursão, ao passo que nós colocamos uma pressão sobre um exército que, ao que consta, não fez até agora nada de irregular, que está usando a força na medida do possível dentro de um território extremamente hostil, com mais de 500 quilômetros de túneis por onde esses terroristas se escondem. É claro, toda guerra tem perda de vida de civis. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. É uma página triste da nossa história, mas é uma página que só será virada quando o grupo Hamas e os outros grupos terroristas que atuam em Gaza forem varridos do mapa.
Diego, me permite só um acréscimo aqui. Além disso que você e o Renato falaram, é importante a gente lembrar para a nossa audiência aqui que o Hamas faz um jogo de narrativa muito forte. É aí que ele cresce e que ele ganha a comunidade internacional. Então a gente tem que sempre ter cuidado antes de analisar as imagens divulgadas pelo Hamas, pela autoridade em Gaza que é controlada, que é o Hamas, para que a gente não cometa injustiças em sair condenando um lado, sair condenando Israel por isso, por aquilo, sem a gente ter, de fato, aprofundamento das informações que são divulgadas pelo Hamas. Porque esse jogo de narrativa é um jogo político feito pelo Hamas para sensibilizar a comunidade internacional. Temos que tomar bastante cuidado. Lembrando que a informação vem do jornal Al Jazeera, que é controlado pelo Qatar, e do porta-voz do Ministério da Saúde palestino em Gaza. Essa afirmação, nós temos imagens aqui. Todas essas questões de mísseis estão versões dos dois lados, ainda não há uma confirmação. O Diego Tavares disse, a BBC de Londres fez uma investigação imparcial, chegou à conclusão que foi um míssil disparado do próprio território do Hamas. Há contestações de outras evidências, mas é claro, a gente tem que sempre levar em consideração essas informações com reserva, porque na guerra a primeira vítima é a verdade. Agora, para uma estabilização de um processo de paz, não haverá paz com grupos radicais terroristas dominando a faixa de Gaza e o sul do Líbano. Estou me referindo ao Hamas e ao Hezbollah. E o Hezbollah foi considerado um grupo terrorista pela Liga de Países Árabes do Golfo Pérsico, com exceção do Irã, obviamente. Então, eu não vejo muita saída nisso e Israel deve, a meu ver, juntamente com os Estados Unidos e outros países ocidentais, países árabes, fortalecer o surgimento de lideranças moderadas para que haja um diálogo, porque somente a paz e a eliminação das causas que levam ao ódio e ressentimento poderão trazer segurança para todos os povos dessa sofrida região que sofre com guerras há 75 anos.